Bom, hoje nossa reportagem está aqui no Café com Letras, da 203, que muito gentilmente cedeu o espaço para esta entrevista. Então, Dias Paredes, vamos àquela pergunta tradicional. O que é que você aconselharia, né, ao pintor novato, noviço, né, que está começando agora? O que é que você aconselharia a ele? Como é que ele deve se encaminhar nessa vida que deve ser muito difícil? Olha, essa coisa de ser pintor nos dias de hoje é profissão de fé. E aí eu aconselho o seguinte, veja os grandes mestres, né? Observe a pintura de Goya, Caravaggio, dos grandes pintores modernos, tipo nosso Matisse, Paul Cézanne, pintores mais recentes, tipo o brasileiro Iberê Camargo, e mescle tudo isso com sua interpretação do mundo atual e pesquise material. Pesquise material e busquem fazer uma pintura duradoura e, pasmem, não se preocupem em vender. Olha a contradição, né? Porque quando a gente está iniciando um trabalho, está procurando uma profissão, a gente pensa em ganhar dinheiro. Mas aí é que está uma questão. As galerias de arte hoje se preocupam, gostam muito de artistas consolidados, mas aí os grandes pintores consolidados da história da produção de pintura no Brasil se consolidaram depois de uma longa luta. Então nós vivemos hoje, para vocês que estão começando ou que pretendem começar, nós vivemos um paradoxo no período atual, em que um artista se forma basicamente em 2 anos. No período da arte moderna, os pintores levavam em torno de 10, 15 a 20 anos para ganhar maturidade. E essa era a condição para se ter um trabalho de qualidade. Então quem pretende trabalhar com pintura, e eu acho que vale a pena, porque a pintura é ainda a expressão de uma alta dimensão de humanidade. Não é à toa que nos grandes museus multidões convergem para ver as grandes obras-primas da produção da pintura clássica e moderna. Então a pintura é ainda um meio, né? Assim como a fotografia, assim como o cinema, mas a pintura é um grande meio. Então eu sugiro ao iniciante no campo da pintura que trabalhe com muita paixão, com muito amor, mas adote como referência a história e o métier dos grandes pintores da história da humanidade, porque os atuais, porque no contexto atual não existe referência, né? Isso será garantia de que vocês podem fazer uma boa produção. Então, Dias Paredes, vamos agora abordar um pouco da sua vida pessoal, né? Você falou que tinha tido uma militância no Partido Comunista do Brasil, o velho PCdoB. Eu queria saber o seguinte, se essa militância, ela ajudou, ela prejudicou, ela sublimou sua arte, o que é que você diz dela? Interessante, viu, Chico? Porque no período que eu era militante político do PCdoB, eu tinha, assim como todos os jovens daquele período, tinha a crença absoluta de que iria transformar a humanidade, né? Nós acreditávamos de coração que nossa pequena contribuição iria servir para mudança nos costumes, nos hábitos, na cultura, na dimensão ética das pessoas da humanidade. Hoje eu tenho a convicção de que serviu muito para mim, né? Mas aí com o passar do tempo houve um contraste muito pesado. Esse contraste é que o mundo, houve aquele processo da queda do Muro de Berlim. Houve nos anos 80 uma corrida muito grande no processo de abertura, e aí surgiu outras modalidades de comportamento, existiu os IAPs, existiu uma juventude que tinha urgência em alcançar espaço e fazer fortuna e tal, e tudo isso aí com uma velocidade muito grande. E nós que tínhamos aquela ideia transformadora, a gente se viu no canto da parede.
Em determinado momento, eu achei que tudo aquilo ali não serviu para nada. Mas hoje, observando a política no geral, né, eu percebo que aquela crença na transformação, na revolução no PCdoB fazia parte de uma educação familiar herdada de minha família, herdada de minha mãe, né? E eu acho que deixou uma grande herança para mim do ponto de vista da formação do cidadão que hoje eu sou. Obviamente que hoje eu não vejo as coisas com grande entusiasmo, né? Não, claro. Você aparentemente não renega, né, o seu passado, a sua militância, tanto é que você ainda não é mais um militante ativo, mas você ainda conserva muito das ideias, né, não só de transformar o mundo, mas também de transformar o Brasil, ou de diminuir certas situações, né, como o velho capitalismo, né, e humanizar também o capitalismo. Claro. Humanizar o capitalismo, não, Chico. Não acredito nessa infantilidade, né? Mas na verdade o PCdoB, a militância foi muito boa para mim, porque naquele período militante comunista estudava muito, né? Estudava muito filosofia, materialismo histórico, dialético. Você imagina um jovem de 20 anos, cheio de idealismo, estudando Marx, estudando as principais obras do marxismo. Então hoje eu estou estudando direito. E entrei agora, recentemente, estou no terceiro, indo para o quarto semestre, e aí percebo o seguinte, que basicamente isso está sendo muito importante, porque aquele período me deu uma base de leitura, né, que hoje eu achei que não tinha utilidade e está tendo, né, do ponto de vista de dar resposta ao que me é apresentado. Então foi extremamente válido. Agora, daí eu me comportar com a mesma ingenuidade de então, eu acho que há uma distância muito grande. Mas eu acho que valeu e trouxe um raciocínio político que hoje me faz ver o mundo com uma certa lucidez, né? Hoje, quando existe a ocorrência de um fato político na mídia, seja que tipo de mídia for, eu tenho um posicionamento claro e objetivo, né? E isso aí foi a herança do período da militância política, né? Eu tenho um posicionamento político. E o meu trabalho como artista, como ser humano, como cidadão, decorre daquele período em que eu aprendi muito, né? Então isso é muito importante para a minha formação como artista, né? Agora, se a militância política interferiu de forma positiva ou negativa no meu trabalho como artista, inicialmente interferiu de forma negativa. Porque enquanto artista eu queria fazer uma arte de revolução, de propaganda política, e não era bem por aí. Quando eu percebi que a arte tinha outra dimensão, que era mais humana, que era uma coisa mais universal, aí eu tive que me afastar da militância política. Nós entrevistamos hoje o pintor Dias Parede.